trazer para vocês aqui algumas informações importantes, mas eu separei aqui também uma situação aqui, cara, foi a questão do Felipe Luiz, né? Que reclamou dos comentaristas de Twitter, e ele falou bem claro que era alguém que estava reclamando da questão do De La Cruz e que estava reclamando do Gerson. Vocês sabem que eu sempre sou um cara que gosto, sou fã número 1 do Gerson e adoro o De La Cruz e venho elogiando muito ele, né, cara? E eu acho que ele vem crescendo muito. A questão do Ayrton Lucas também, eu acho que tem crescido muito. Lá ele. Mas, então, eu separei aqui alguns comentários. Olha só, depois do Felipe Luiz falar, teve torcedor lá, o Flá da Depressão, dizendo que foi pro Mauro, né, fazendo a menção ali, e aí o pessoal falando que ele comentou alguma coisa na live e tal. Aí o Juan 17, o torcedor não vai parar de consumir porque ele gosta disso. O correto a se fazer é filtrar quem analisa corretamente, com argumentos plausíveis, de quem faz análises rasas, quando se critica por criticar, até chamando o jogador de bagre sem ao menos saber analisar. Depende, né? Tem jogador que é bagre mesmo, mas no Flamengo não tem. O Renan Flá, aí não, mandou mal nessa. Aí reclamou do Michael. Não, aí também tem pessoal que também tá muito azedo, né, velho? Pô, cara, o Michael, eu tenho falado que o Michael tem sido importante em algumas partidas que ele tem entrado, que tem atuado. Já falei que ele puxa a marcação, ele participou de jogadas de gol. Eu não entendo, cara. Eu tô maluco, ou a galera tá muito, realmente, a galera tá muito, né, crítica, tá ao extremo. Ó, aí o Vini Flá, o estagiário tá querendo que a torcida pare de usar o Twitter, kkkk. Também não é isso, cara. Ele tá reclamando justamente de quem tá sendo extremista, né? Muita gente dizendo discorda do Felipe. Rapaz, o espião do Leão. Rapaz, foi muito infeliz generalizando. Ele mesmo devia falar com consciência de que um dos profissionais do departamento de análise foi contratado principalmente por suas análises aqui na rede. Tá falando, acho que do Theo Benjamin, que saiu do Twitter. A galera do Twitter ficou revoltada porque ele cita o Twitter, né? Que é o antigo Twitter, atual X. O Binho CRF, que é bem engajado lá também. Ok, mas o Flamengo, a cobrança é alta. Aí o pessoal mencionando aqui o falso 9 também, apaixonado pelo Mengão. Isso serve pro falso 9, porque no primeiro jogo ele já queria queimar o filme. Eu não vi, cara, né? Eu de verdade não vi, não sei pra quem que ele falou, mas com certeza alguém que pegou pesado aí na crítica à formação com De La Cruz e tal. Eu não entendi muito bem o que irritou o Felipe, né? Mas isso tudo mexeu com ele. Para ele ter se manifestado na coletiva, foi um pouco depois da minha pergunta. A minha pergunta, ele explicou a questão do Ayrton Lucas, foi muito bem, inclusive, na resposta. Sei que a galera tá revoltada. Aí o Dedé Menezes, falso 9, vou continuar assistindo. O que não pode é que esse pessoal só quer clique e corte. Pegando... Aí o pessoal já fala, não consumam isso e tal. Aquela coisa. Gente, eu acho que não pode ter extremismo de lado nenhum. Entendo que o Felipe ficou chateado com alguns comentários e desabafou. Olha só, o Mauro César, no canal dele, na live pós-jogo, logo depois da declaração do Felipe. Eu falei, o Flamengo fez um jogo que deixou a desejar ofensivamente. Faltou um pouco de ímpeto ofensivo, especialmente no primeiro tempo lá em Quito. Mas defensivamente foi bem, o time não correu riscos, elogiei o que eu achei bom e critiquei. Esse é o nosso papel, conviver com a crítica. Felipe Luiz é necessário, faz parte do jogo, no futebol, na política, na economia, na música, no cinema, em todas as atividades em que você tem uma exposição pública, porque interessa às pessoas. Então, quando você fala não consumam isso, olha, tem alguns conteúdos que também diriam a mesma coisa, mas as pessoas, talvez ele diria a mesma coisa, mas as pessoas têm o direito de escolher o que elas vão consumir. Não é você que vai dizer o que elas vão consumir.
O Mauro César continua. E hoje, depois de uma goleada, é muito fácil falar. Não, deixa comigo que eu resolvo. E aí o Mauro fala, não, você não conseguiu resolver contra o Vasco. Aí eu discordo dessa do Mauro, porque eu acho que o Flamengo jogou bem contra o Vasco e o Léo Jardim fechou o gol. Você e seus jogadores não conseguiram resolver contra o Central Córdoba. Aí o Flamengo jogou mal mesmo, teve erros e tal. E a discussão sobre o Gerson lá é pertinente. Ele falando sobre a questão do Gerson, que eu não vi, eu não sei do que está se falando. Talvez seja uma questão do Twitter, tá, gente? Eu não sei, de verdade, eu não sei que questão é essa do Gerson. Peço no sentido de questionar o Gerson melhorar o seu desempenho em passe para gol e finalizações. Eu ontem conversei com o pai do Gerson, lá no camarote da Bet da Nação, e eu falei, pô, tem que falar pro Gerson chutar um pouquinho mais, mas nada tipo detonando e tal. Eu acho que o Gerson pode pisar um pouco mais na área, chutar um pouco mais, é só isso. Flamengo, você viu que o Flamengo chutou de fora da área ontem e fez os gols, né? E aí ele faz parte, conviver com isso faz parte do seu trabalho, Felipe. Isso que eu estou falando é uma crítica absolutamente respeitosa e construtiva. Um homem inteligente como você sabe muito bem como isso funciona. Agora, pedir que as pessoas não consumam isso, então vai consumir o quê? Prossegue o Mauro César. Só a Flamengo TV? Só as mídias do clube? Agora, por exemplo, há uma grande discussão com relação ao preço do ingresso. Onde você vai encontrar discussões independentes, relevantes, opiniões divergentes ou não sobre esse assunto? Ingresso, Flamengo. O estádio nem sempre está lotado, como hoje espetacularmente estava cheio. Cara, e outra coisa, hein? Como o time joga quando o estádio está cheio. Esse time desde 2019 ele funciona muito bem com o estádio cheio. Não vai ser na mídia do clube que vai encontrar essas coisas, continua o Mauro. Respeito o trabalho dos colegas que lá estão, agradeço sempre aqui as imagens da Flamengo TV, a gente está aqui também exibindo todos os patrocinadores do Flamengo. Então, também é bom para o Flamengo, isso faz parte. Você vê que que ele falando que tira o patrocinador dele lá e tal, não sei o quê, mas acompanhar as críticas e saber lidar com elas faz parte do jogo. Quando se discute o Gerson, não é por acaso. Hoje eu elogiei durante o jogo na rede social e aqui eu falei, o Flamengo chutou de fora da área, o Flamengo finalizou mais. É verdade. Conversei até durante o jogo com uma fonte rubro-negra sobre isso e disse, olha, o time está chutando, fez 3 gols de fora da área. Isso é um progresso significativo, mas a vida, Felipe Luiz, não é como viver só com elogios, as críticas fazem parte também, disse o Mauro César. E eu tenho certeza que você sabe como isso funciona. O que eu concordo é o seguinte, quem só critica, só reclama, aí não. Eu também acho que aí não. Aqui você vai encontrar elogios e críticas e um esforço sobre-humano, como o seu esforço no seu trabalho é o esforço que eu e vários de nós fazemos para sermos os justos possíveis. Criticando, elogiando e respeitando o seu trabalho. Então respeite também o trabalho de quem faz a parte crítica. Porque ela é necessária, explicou o Mauro César. Imagina um universo onde ninguém critica nada. Todo mundo acho que todo mundo sem crítica, né? Todo mundo sem ser criticado. Que mundo seria esse, né? Vamos em frente. Foi bom você ter abordado isso, que gera boas reflexões para muita gente que consegue pensar. Essa foi a declaração, né, do Mauro César Pereira após o Felipe Luiz reclamar de alguns comentaristas, analistas, galera que faz análise no YouTube e Twitter, tá? Não é o que eu faço. Eu faço um pós-jogo, comento o jogo, mas não é a análise dessa forma que o pessoal costuma fazer. Pode? Felipe, boa noite. Gabriel Reis, Placar TV e Paparazzo Rubro-Negro. Queria te perguntar sobre o desempenho do Ayrton Lucas. A gente percebeu ele fazendo uma grande partida, não só hoje, já vem melhorando, e eu percebi um detalhe. Ele muito bem na jogada defensiva aérea, né? E era uma pequena deficiência que a gente percebia, que algumas jogadas aconteciam, e a gente percebe algumas coisas que já dá para ver que tem ali bastante do seu trabalho,
como, por exemplo, o Pulgar, o De La Cruz, que não podiam tomar cartão amarelo e não tomaram cartão amarelo. E uma partida também, gostaria que você falasse sobre essa partida que o Pulgar fez hoje, né? Acho que o time inteiro foi muito bem, mas a partida do Pulgar foi impressionante. Bom, a partida do Ayrton, mais uma vez, foi muito, muito completa, muito boa, muito sólida. Esse ponto que você citou sobre a fase da defesa da área é uma coisa que ele mesmo se cobrava, porque a torcida... na torcida, né? Senão todo mundo meio que pegava no pé dele, mas muito, eu falei para ele, né? Ele tem que ter as ideias claras dentro da área, quem que são as prioridades para ele defender, não dá para defender tudo. O lateral sempre fica sobrecarregado e ele gosta de treinar, perguntar e melhorar. Então nesse ponto aí, mérito é dele. E segundo, existem jogadores que crescem com determinados tipos de estruturas diferentes, né? A gente olha para o Ayrton, ele teve uma fase incrível aqui com o Vitor Pereira, na qual com o corredor aberto, mas eu acredito que para recuperar a melhor versão dele fosse juntar e diminuir as relações e fazer ele ter mais linhas de passe para poder simplificar um pouco o jogo dele, e ele veio se sentindo melhor. Mas assim, o jogo que ele fez contra o Vasco foi top, foi contra a LDU, foi muito, muito, muito bom, realmente. Contra a LDU, na fase defensiva, foi um jogo assim que fazia muito tempo que eu não vi ele fazer, e um jogador que recupera a confiança, recupera a hierarquia que ele tem dentro do grupo, dentro desse elenco, e não podemos esquecer que é um jogador de seleção. Mais uma lição para todos, nós, vocês e torcida, de que um jogador ele não desaprende, né, de jogar, né? Ele só precisa de tempo, carinho, e ele vai recuperar a melhor versão em tempos, né? Ele, o Wesley, todos eles demonstraram isso para nós, então fica a lição aí. E o Eric mais uma vez, um jogo extraordinário. O Eric é fora de série, um jogador fora de série. Já marcaria gol, na primeira oportunidade que ele entrou em campo também faria gol, e seria agora um dos artilheiros, ou perto disso, do Campeonato Brasileiro? Como eu falei ali agora, né? Graças a Deus esse retorno tem sido muito bom, ainda está na fase inicial, como foi o meu 5º jogo ainda, buscando ainda o melhor nível físico, mas eu estava bem confiante, bem esperançoso de voltar bem por conta, né, do processo, respeitado cada fase, foi respeitado cada fase desse processo longo, então isso foi importante, foi fundamental para a minha volta também. E agradecer a comissão técnica, os companheiros que me ajudaram nesse processo também. Estava assim, esperançoso, mas claro, tem sido um início muito bom, espero manter esse nível junto com os companheiros também. Pedro, fala da assistência do segundo gol que você deu para a Arrascaeta, como é que foi a assistência? Jogada que o Felipe pede muito, um apoio frontal ali com a Arrasca, uma jogada coletiva, e onde eu pude fazer assistência, e ele teve um mérito da finalização ali também, e é o que a gente pede, né? O que o Felipe pede, um jogo curto, um jogo de troca de passe, e hoje sobressaiu isso aí. Pedro, você saiu logo depois do gol de pênalti, você saiu meio que mancando. Você sentiu o que ali naquele momento? Não, ali foi cãibra, né? Muito tempo sem jogar, bastante tempo, hoje foi quase 70 minutos, se eu não me engano. Foi somente cãibra, tô bem, me sentindo bem, graças a Deus. Saúde tá bom. Valeu. Valeu, galera. Obrigado. Maurício. Aqui? Parabéns pela vitória. Nos últimos jogos houveram algumas críticas em relação à dificuldade que o Flamengo estava para fazer gol. Anteriormente tinha conseguido uma goleada contra o Juventude, hoje consegue mais, que pode ser considerado uma goleada também contra o Corinthians. O que você acha que, de certo, que estava sendo cobrado, que você concorda que deveria melhorar, e se já melhorou tudo, que tem a melhorar ainda para os próximos jogos? Qual a visão de vocês de dentro do campo? Bom, de dentro, tanto do campo como do vestiário ali, o que a gente vem falando do dia a dia era focar na nossa performance, focar no que a gente controla, que é trabalhar as nossas dinâmicas dentro do campo, trabalhar o que a gente vem treinando durante a semana, colocar isso em prática, criar as oportunidades, que os gols vão aparecer. Lógico que em alguns momentos a fase não é tão boa, não é tão eficaz talvez para sair os gols, mas a gente sabe com a qualidade que tem os jogadores ali da frente, a maré ia virar em algum momento, né? Assim como virou contra o Juventude e hoje também, mas também vai encontrar jogos em que a bola não vai entrar e que o goleiro vai ser o melhor da partida, como foi contra o Vasco, e isso tem que ser dividido. Uma coisa é a gente não ter uma eficácia muito grande e outra coisa é a gente não fazer um bom jogo.
Acredito que contra o Vasco a gente fez um bom jogo, talvez tão bom quanto hoje. A diferença é que a gente foi mais eficaz hoje e aí o jogo se condicionou pro nosso lado e a gente conseguiu dominar o jogo inteiro, né? Contra o Vasco não aconteceu, o goleiro foi o melhor. Lógico que a gente trabalha no dia a dia para essa eficácia aumentar e durante os treinos há essa cobrança, mas também o tempo às vezes vai mudando essa maré e as coisas vão acontecendo. Mais uma aqui para poder entrar outra. Quem vai? Oi? Pode não, Ninguém vai? Não. Como é que você então vê esse contra a LDU foi o Danilo, hoje foi o Léo Pereira lá. Como é que você vê esse rodízio aí no Flamengo? Como é que você está adaptado aí com essa dupla de zaga como troca? Cara, eu acho que a gente tem parece 3 talvez titulares ali e ainda eu sempre faço questão de mencionar o João e o Cleiton, que são os outros zagueiros que são mais novos, talvez não tenham tanta oportunidade, mas durante os treinos se mostram muito preparados para também, se em algum momento precisar dar conta do recado. E a gente trabalha muito bem, trabalha muito junto ali, está sempre trocando ideia, eu, Danilo, Léo, e sempre buscando o melhor. E a competição acaba fazendo com que todo mundo esteja na ponta dos cascos. E o que o Felipe optar, se for eu e o Léo, o Danilo e o Léo, a gente tem que estar preparado para dar conta do recado e ajudar o Flamengo. A gente tem características parecidas, cada um impacta o jogo de uma forma diferente, mas todo mundo impacta para o melhor do Flamengo. Então a competição está sendo boa para todo mundo crescer e só quem ganha com isso é o Flamengo. Vitória. Das últimas vezes que a gente viu você entrando ao longo do jogo, normalmente era na saída do Arrascaeta e hoje foi diferente, né? Foi um outro tipo de substituição. Como você se entende taticamente com o técnico Felipe Luiz? Um meio, ponta? Qual é a sua leitura de você mesmo com o Felipe? Eu sou disposto a jogar em qualquer posição, só quero estar jogando, ajudando o Flamengo. Não tenho muita dificuldade em jogar pela direita, pela esquerda, centralizado. Venho treinando nos treinamentos, eu venho fazendo essas funções até ele estar pronto se precisar no jogo. Eu estou sempre à disposição do Felipe, aonde ele precisar de mim eu vou estar pronto e sempre vou querer ajudar o Flamengo da melhor maneira. Luiz, seu 100º jogo com a camisa do Flamengo hoje, uma vitória de goleada em cima do Corinthians, Maracanã lotado. Faz um balanço pra gente desses 100 jogos com o Flamengo, tudo que você anda vivendo até aqui. Já teve lesões, já teve momentos bons, ruins. Como é que você está se sentindo hoje para dar continuidade e que venha muitos mais jogos? Como eu já falei ali na entrevista, é a realização de um sonho para mim, estar vestindo essa camisa, atingindo essa marca que é muito importante para mim. Não é fácil fazer 100 jogos com essa camisa e, como eu falei, eu venho fazendo a minha história aqui com essa camisa, ganhando títulos. Sempre que eu estou em campo eu procuro ajudar da melhor maneira, então eu creio que é só o começo. Tenho muito ainda para poder ajudar o Flamengo, tenho muito ainda para poder retribuir para a torcida, porque desde quando eu cheguei aqui me abraçaram, me deram o carinho que eu precisava. Então eu creio que essa marca é uma marca importante para mim. Vem ganhando títulos com essa camisa, que é muito importante estar vencendo com a camisa do Flamengo. Então acho que claro que a gente tem momentos ruins também, que serve para nos fortalecer, para nos mostrar que tudo vale a pena. As pessoas que estão do nosso lado nesses momentos, que a gente tem que dar valor nos momentos bons. Então sou muito feliz, muito grato à realização de um sonho e espero realizar muitos mais jogos com essa camisa que eu estou muito feliz nesse momento. Não, claro que não. O Corinthians é uma grande equipe, sabíamos da dificuldade que seria a partida. Eu acho que nós fizemos um jogo fácil, a oportunidade que a gente criou, a gente matou o jogo, fizemos nossos gols. Independente, a gente nunca vai entrar no jogo pensando que vai ser fácil, sabemos que vai ser difícil, mas estamos muito felizes do grande jogo que fizemos, não sofremos defensivamente e lá na frente a gente fez os gols que precisava e matamos o jogo. Assistiu ali do camarote, o que precisa mudar no Corinthians? Isso aí vai ficar uma opinião mais pessoal dele, né? Na minha visão ali do jogo, acho que faltou um pouco mais de atitude da nossa equipe ali sem bola para conseguir. A gente sabia que era muito difícil conseguir aproximar a marcação da equipe do Flamengo, só que a gente em alguns momentos acabou não tendo a atitude correta para que a gente pudesse impedir o que foi feito aqui no jogo hoje. Mas agora corrigir os erros, isso o professor vai falar melhor do que eu, né? E na minha visão, acho que o que precisa melhorar principalmente foi a atitude que a gente teve, principalmente no primeiro tempo, que não foi nem um pouco legal. E como é que foi para você lidar pessoalmente com o fato de depois da falha no terceiro gol, o estádio inteiro ter gritado seu nome, provocando? Como é que foi para você lidar com isso? Já era de se esperar que eu fosse xingado, vaiado, eu fui criado aqui e faz parte disso, né?
mas eu tive que me manter no jogo, né? Acho não, se vocês pegarem ali o jogo todo, eu só tive essa falha, que eu jogo numa posição que não permite erro, né? Fiz um jogo onde não tive erro nenhum, só esse, infelizmente, gerou gol adversário, eu tive que manter a cabeça boa aí no jogo para que eu pudesse dar o meu melhor, né? Entendendo que faz parte do futebol e vai acontecer hoje, vai acontecer outras vezes, porque não vai ser só eu que vou errar. E ontem, por incrível que pareça, eu estava assistindo a final da Copa do Rei, o Courtois acabou falhando e eu falei, ele continua sendo o melhor goleiro do mundo, porque o pessoal no refeitório estava zoando ali e tudo mais, eu falei, ele continua sendo o melhor goleiro do mundo. Óbvio que eu não estou me comparando, né? Mas o erro de hoje não me faz ser o pior do mundo e o acerto de amanhã também não me faz ser o melhor do mundo. Então eu continuo trabalhando da mesma forma, entendendo que isso faz parte. Quando eu falo na minha vida que eu trabalhei minha cabeça, são para esses momentos, né? Vamos para um momento bom, principalmente para um momento ruim, e entender que quarta-feira já tem uma outra oportunidade de mostrar de novo.